Vamos iniciar agora a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 21 de maio de 2020. Em ambos os períodos desta aula, iremos resolver problemas, portanto, será então, em ambos os períodos, portanto, serão aulas práticas, aulas de problemas, e, portanto, problemas esses que, como sabemos, serão problemas resolvidos da sebenta de exercícios resolvidos. Ora, o primeiro exercício que iremos resolver neste primeiro período é o exemplo 22, portanto, problema 22, que corresponde, mais uma vez, à análise de uma placa sem espessura, mas com curvatura. Portanto, um perfil de Joukowski que apresenta a curvatura. Ora, nós já tínhamos efetivamente analisado este tipo de problema, portanto, em que a curvatura do perfil alar, neste caso, perfil de Joukowski sem espessura, é quantificada, portanto, por uma flecha, um determinado valor de flecha relativa. Voltamos a considerar o valor de 4%, embora, portanto, possamos utilizar outro valor, portanto, depende do perfil alar, embora tipicamente, como eu referi, os valores de flecha são relativamente reduzidos na maior parte das aplicações de perfis alares que nos interessam. Ora, portanto, no exemplo, no exercício 20, já tínhamos efetivamente analisado aqui, portanto, o nosso perfil de Joukowski sem espessura e com curvatura. No entanto, agora, além de fazermos uma análise, digamos, de natureza mais qualitativa, quando fizemos, e portanto, se repararmos, aquilo que nos perguntam na linha A é algo que já nos tinham perguntado, efetivamente, também na linha C desse problema 20, portanto, qual o valor do ângulo de ataque para que a velocidade seja finita no bore de ataque. Portanto, na altura, nós tirámos essa conclusão, obtivemos essa conclusão por uma via essencialmente qualitativa. No entanto, agora, já na posse dos procedimentos para obter o potencial complexo e a velocidade complexa conjugada, portanto, também para este tipo de perfil de Joukowski, portanto, placa sem espessura e com curvatura, nós iremos então, na linha B, e é essa, digamos, essencialmente aquilo que há aqui de novo neste exercício 22, portanto, demonstrar analiticamente esse resultado de A que já tínhamos chegado também no contexto do exercício 20, como eu referi, portanto, de uma forma essencialmente qualitativa. Ora, relembrando, portanto, para o nosso perfil com curvatura, dada a flecha relativa do perfil, portanto, neste caso 4%, nós podemos obter o chamado ângulo beta, portanto, o ângulo que nos permite determinar o valor do ângulo de sustentação nula, portanto, o ângulo para o qual o perfil, estando a operar a esse ângulo de ataque, efetivamente irá produzir sustentação nula, portanto, corresponderá, digamos, ao simétrico, portanto, a alfa igual a menos beta, na medida em que, mesmo para alfa igual a zero, não é? Na medida em que o perfil, tendo curvatura, ele irá já produzir sustentação. Portanto, sendo, como referi também no contexto do exemplo 20, essa uma das grandes razões para se utilizar perfis com curvatura. Portanto, mesmo ângulo de ataque nulo, nós já teremos produção de sustentação. Ora bem, portanto, a questão que antes já tinha sido abordada e agora volta a ser referida é, efetivamente, encontrar o ângulo de ataque para o qual a velocidade no bore de ataque seja finita. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que, tipicamente, portanto, para determinados ângulos de ataque, o escoamento é forçado a contornar, então, aqui o bore de ataque. Não faz no bore de fuga, porque, relembro, nós impomos para que haja, portanto, significado físico e aplicabilidade, portanto, deste modelo de perfis de Joukowski, impomos condição de Kuta aqui no bore de fuga, portanto, de maneira a que a linha de corrente saia com continuidade tangencial, sempre, independentemente do ângulo de ataque. Naturalmente que isso significa que teremos que ajustar o valor da circulação correspondente à intensidade do vórtice que impõe a condição de Kuta em função do ângulo de ataque, para que esta condição seja sempre verificada. Não é?
Portanto, vimos que a condição de Coulomb, efetivamente, aquele valor de circulação, depende do ângulo de ataque e depende também, para um perfil curvo, deste ângulo beta, okay? Como vimos na altura, portanto, anteriormente. Agora, efetivamente, aquilo que nós tínhamos concluído de uma forma qualitativa na linha C do exemplo 20, é que, efetivamente, aqui para o nosso perfil curvo, nós teremos esta continuidade tangencial também da linha de corrente, portanto, na zona portanto, que incide aqui no boro de ataque, quando o ângulo de ataque é que se encontra o escoamento, portanto, aqui relativamente ao perfil, portanto, de facto, seja nulo. E, portanto, este é o chamado ângulo de ataque ideal, por essa razão. Portanto, basicamente, aquilo que terá de acontecer é que nós teremos de ter um alinhamento de maneira que este ponto, portanto, o ponto que irá ser transformado aqui para portanto, o nosso boro de ataque, ok? Portanto, seja também ponto de estagnação, portanto, no plano do círculo gerador. Foi isso que vimos na altura, para que se atinja, então, este ângulo de ataque ideal. Ora bom, mas, portanto, o que se pretende agora não é repetir, naturalmente, esta análise que já tínhamos efetuado, de forma, como eu referi, qualitativa, mas agora sim demonstrar na linha B, analiticamente, este resultado. E, portanto, para isso nós precisamos então de gerar o nosso perfil de Joukowski com curvatura e, para o efeito, então partimos, como é habitual, portanto, neste procedimento, gerar a família de perfis de Joukowski, portanto, a partir do plano zeta, o plano do círculo gerador, e depois aplicamos então a chamada transformação de Joukowski, que nos permite passar deste plano zeta para o plano Z, onde efetivamente vamos obter o nosso perfil, neste caso, a placa sem espessura com curvatura. Ora, para que efetivamente consigamos obter esta curvatura, em vez de simplesmente obtermos uma placa plana, portanto, o círculo tem de se encontrar descentrado na vertical para que produza, de facto, esta assimetria também aqui na vertical, em que já sabemos que esta flecha, portanto, esta quantificação aqui desta curvatura do perfil, deste desvio aqui da sua, digamos, deste ponto máximo aqui do perfil em relação à corda, irá ser o dobro do descentramento que impomos, então, no círculo, relativamente ao sistema de eixos, que se eta, portanto, no plano zeta, no plano do cilindro circular, ou seja, do círculo gerador. Na altura chamamos D a este descentramento, podemos chamar aquilo que quisermos, como é lógico. Aqui estou simplesmente a chamar que é uma quantidade, portanto, deste plano, chamamos zeta0, sendo que zeta0 será apenas imaginário, naturalmente, uma vez que é apenas segundo o eixo eta, não é? Mas, portanto, será uma determinada quantidade, um determinado valor que quantifica este descentramento. Portanto, chamemos agora, no contexto deste exercício, zeta0, mas é o mesmo D que tínhamos anteriormente. O ângulo beta, portanto, define-se, então, desta forma, é este segmento aqui que vem desde o centro do círculo e que depois passa pelo ponto onde o círculo gerador, portanto, interseta então o eixo xi, portanto o eixo horizontal do plano zeta e, portanto, teremos este ângulo beta deste lado e também do outro lado, portanto, dando origem a estes dois pontos que, transformados, produzem então agora para o nosso perfil lar com curvatura, portanto, vão produzir respectivamente, este o boro de ataque e este o boro de fuga. Não é? Portanto, assim sendo, nós poderemos então obter o campo de velocidades deste lado, portanto, após a transformação, portanto, em torno do perfil alar, recorrendo à chamada velocidade complexa conjugada, naturalmente a obter no plano Z, que por definição é a derivada do potencial complexo, obtido também no plano Z. Mas nós normalmente não escrevemos no plano Z, nós escrevemos no plano zeta, porque é o plano onde nós geramos, digamos, todo este processo, antes da transformação, e que, portanto, onde sobrepomos as tais singularidades de maneira a que produzam depois, após transformação, porque já conhecemos a transformação de Joukowski, permitem-nos gerar, então, estes
perfis alares da família de Joukowski. E, portanto, nós temos, efetivamente, não um potencial complexo W de Z, poderíamos derivar nessas condições em ordem a Z, e, portanto, obter a velocidade complexa conjugada, que nos daria as duas componentes das velocidades cartesianas, portanto, segundo x e y, embora segundo y já sabemos é assimétrica porque é o complexo conjugado, mas obteríamos então, neste plano Z, onde estamos a trabalhar, o campo de velocidades, como já antes fizemos para a placa plana, não é? No exercício anterior, portanto, no problema 21, portanto, agora o mesmo seria para esta placa curva sem espessura. Simplesmente nós temos é W de zeta e não W de Z, portanto, vamos ter de usar o W de zeta, portanto, correspondente à sobreposição, portanto, os potenciais complexos associados a cada uma das singularidades que nós necessitamos para produzir este cilindro circular, e, portanto, depois, então, podemos fazer dW de zeta para obter dW de Z. Como é que a partir de dW de zeta podemos obter dW de Z? Justamente usando a expressão que corresponde à transformação de Joukowski, derivando-a também em ordem a zeta, uma vez que ela depende de zeta, é Z função de zeta. Portanto, pegando na expressão que nós já conhecemos, e que, relembre-se, temos aqui um exercício anterior, portanto, em que a representamos, certo? Cá está ela, a transformação de Joukowski, para o caso geral, e nomeadamente para este caso, então, em que temos um perfil com curvatura e sem espessura, certo? Portanto, efetivamente, derivamos em ordem a zeta e ficamos, então, com o nosso dz dz. Ok? Pronto. Naturalmente, o dz corta e, então, isto para nos obter o dw dz, que era o que pretendíamos no fim. Ora bom, portanto, aquilo que nós sabemos é que este ponto, efetivamente, é um ponto, portanto, este ponto que vai ser transformado ali para o bordo de ataque, é um ponto singular da transformação. Significa isto que o nosso dz dz, ou seja, f' de zeta, né, é zero naquele ponto, e, portanto, basta substituir, efetivamente, quando substituímos zeta igual a menos b, vemos que aquela expressão dá efetivamente a zero. E é por isso que, tipicamente, no bordo de ataque, a velocidade fica infinita, porque vamos dividir por zero, justamente porque o bordo de ataque é, então, um ponto singular da transformação de Joukowski. Okay? Portanto, habitualmente estamos a dividir por zero, não é? E, portanto, normalmente a velocidade é infinita, portanto, aqui no bordo de ataque, quando o escoamento contorna o tal diedro convexo. Simplesmente, se nós conseguirmos, efetivamente, portanto, ter aqui um dW dz, tá? Que corresponda efetivamente a um valor de zero, tá? Também, nós, em vez de termos uma velocidade infinita, tá? Portanto, se isto for igual a zero, em vez de termos uma velocidade infinita, ok? Portanto, teríamos uma velocidade finita. Caso contrário, sempre que este valor aqui for efetivamente um valor não nulo, não é? Isto irá dar um valor infinito. Mas se dWz efetivamente conseguirmos que seja zero, não é? Dessa forma, resulta uma interminação, 0 sobre 0, o que permite, então, utilizar técnicas matemáticas que permitem levantar a interminação e, portanto, permitir que o resultado daquela velocidade no bordo de ataque seja finita, que era o que pretendíamos, então, concluir e, portanto, e nomeadamente depois, determinar qual é o ângulo de ataque, agora de uma forma analítica, que conduz, então, a essa situação. Portanto, a condição teria de ser efetivamente que daqui surgiria uma indeterminação e não simplesmente um valor finito, como é habitual, a dividir por zero. Dividir por zero vamos sempre dividir, porque no bordo de ataque aquele valor daquela derivada é sempre zero, porque o bordo de ataque é efetivamente um ponto singular da transformação. Okay? O outro, naturalmente, será o bordo de fuga, mas esse nós já tratámos com a condição de Coulomb. Ora bem, portanto, precisamos então de trabalhar o nosso dW de zeta, portanto precisamos de escrever o W de zeta, certo? E o W de zeta vai ser então a sobreposição no plano do cilindro circular ou do círculo gerador
das singularidades, mais o escoamento que necessitamos para produzir, naturalmente, depois, após transformação de Joukowski, o escoamento em torno do perfil de Joukowski sem espessura com curvatura. E para isso precisamos, naturalmente, de impor, então, o potencial complexo em zeta, portanto, função de zeta, para um escoamento uniforme com a velocidade o infinito, sujeito a um ângulo de ataque alfa e, portanto, introduzimos aqui a exponencial I menos E menos I alfa. Ok? Portanto, para levar em consideração o ângulo de ataque. Certo? Portanto, isto é função de zeta, porque estamos a escrever o potencial complexo no plano zeta, no plano transformado, no plano do círculo gerador, não é no transformado, portanto, no círculo gerador, transformado é o Z, porque precisamos de analisar aqui o nosso dW dz de maneira a que isto tem determinação, relembra-se. Então, depois temos o dipolo, naturalmente, que conjugado com o escoamento uniforme vai produzir então aquele escoamento em torno do cilindro circular. Portanto, o dipolo, que temos aqui a sua intensidade, portanto, associada à velocidade do escoamento e ao raio, portanto, do círculo que se forma, o infinito vezes A ao quadrado. Depois, cá em baixo, normalmente, aquilo que nós vimos, por exemplo, para uma placa plana, seria isto a dividir por zeta. E, para considerarmos um ângulo de ataque, teríamos cá em baixo, associado ao zeta, da mesma forma como aqui o fizemos para o escoamento, zeta vezes E menos I alfa, que aqui já passámos para cima e, portanto, desapareceu o sinal. Não é? Mas normalmente estaria E menos I alfa vezes zeta, certo? Para nos dar o ângulo de ataque. Isto se, efetivamente, o dipolo estivesse centrado no sistema de eixos, portanto, no centro do sistema de eixos zeta, ou que si eta, se preferirem, que é o que necessitaríamos para uma placa plana. No entanto, neste caso, para gerar uma placa curva, nós precisamos de produzir o tal descentramento e, portanto, produzir aquele desvio zeta menos um desvio, ou seja, zeta menos Z0, uma vez que chamamos esse desvio Z0. Não é? Portanto, é o que estamos aqui a fazer esse desvio, certo? No caso do escoamento, reparem que não adianta nada desviá-lo, porque é um escoamento uniforme, se desviarmos mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, não faz diferença nenhuma, temos sempre um escoamento uniforme. Portanto, aplicam-se os descentramentos nas singularidades, mas não no escoamento uniforme, podemos introduzir, mas não modificava nada. Ok? Depois, temos ainda de incorporar a condição de Kuta, certo? E, portanto, a condição de Kuta, já vimos anteriormente, no caso de uma placa plana, seria aqui I 2A o infinito seno de alfa vezes logaritmo de zeta. Neste caso, como temos, portanto, o nosso ângulo beta de maneira a produzir a placa curva, vai aparecer, como já vimos anteriormente, portanto, alfa mais beta, porque para aplicar a condição de Kuta temos de descer agora não apenas alfa, mas também, portanto, deslocar o ponto de estagnação correspondendo no círculo gerador não apenas a um ângulo alfa, mas a um ângulo alfa mais beta, e naturalmente esta singularidade, este vórtice, portanto, que impõe a condição de Kuta, também tem de estar descentrado, portanto, tem de estar no centro do círculo, e o círculo está descentrado, portanto, também se descentra o vórtice, porque é uma singularidade. Portanto, só não se descentra a singularidade, só não vale a pena descentrar o escoamento uniforme, como é lógico, porque é uniforme de todo lado, portanto, não há necessidade de descentrar. E, portanto, aqui também aplicamos o tal descentramento, menos Z0. Ok? Pronto, portanto, temos o nosso potencial complexo, mas aquilo que nós queríamos era, então, derivá-lo, portanto, porque é isso que aparece, então, na expressão que nos permite obter depois a velocidade complexa conjugada no plano Z. E, portanto, derivamos por isso esta expressão. Aqui, neste termo, vai desaparecer o z. Aqui fica esta expressão ao quadrado, ok? E aparece um sinal de menos. E depois, aqui o denominador, não é? Ao quadrado. E depois aqui, no caso do logaritmo, fica sobre aqui esta, portanto, o que está entre parênteses do logaritmo, ok? É essa a derivada do logaritmo. Ok? Pronto. Agora, portanto, isto dá-nos então o nosso velocidade complexa conjugada no plano zeta. Portanto, isto dá-nos o campo do escoamento, mas é no plano, em torno do cilindro circular, ok? Que não é o que queremos, não é? Portanto, era só este bocado, isto é a velocidade, não é? Complexa conjugada, aqui em torno do cilindro circular. Nós queremos a velocidade complexa conjugada em torno da placa curva. Portanto, temos que a transformar com este dz zeta, que está, naturalmente, que resulta da transformação de Joukowski. Não é? Mas, portanto, aquilo que acabámos de obter foi o campo, a velocidade complexa conjugada
se quiserem podemos chamar U barra zeta, né? Portanto, neste plano. Mas nós queremos é transformá-lo para outro plano. Mas para já, portanto, relembre-se que já sabíamos que estava zero, portanto, queremos aqui que isto também dê zero para que a velocidade seja finita, portanto, no que respeita a um ponto particular, portanto, no que respeita ao bordo de ataque. Portanto, temos que ir à procura, então, como descrever qual o valor de zeta nesse bordo de ataque, que é o tal ponto singular da transformação. Portanto, o bordo de ataque está em zeta igual a menos b. Dá mais jeito para fazer as contas, escrevermos, como já antes temos feito, portanto, esta localização, não simplesmente desta forma, mas na forma polar, portanto, utilizando a exponencial complexa. E, portanto, para escrevermos aquele valor, para obtermos menos b, zeta igual a menos b, o que é que nós fazemos? Podemos, primeiro, fazer um descentramento, portanto, ali do eixo, ok? Portanto, corresponde a um descentramento na vertical, e depois, com este descentramento, este descentramento em zeta, já estamos no centro do círculo, então podemos percorrer o círculo até chegar à localização onde está menos b. Portanto, o que é que estamos a fazer? Temos aqui no centro dos eixos, zeta, portanto, primeiro temos zeta zero, descentramos o círculo, e agora podemos rodar com a exponencial complexa, que nos dá os pontos, então, em torno do círculo, de raio A, portanto multiplicamos por A, e depois evoluímos, então, um ângulo que parte aqui, não é? Portanto, porque já descentramos o sistema de eixos, portanto partimos deste ponto, caso contrário partiríamos daqui, não é? Mas partimos deste ponto e andamos um ângulo, θ, que vai rodar, chegou aqui até π, e depois mais beta, uma vez que este ângulo aqui é beta também. Portanto, andamos o quê? Faltava aqui um sinal de mais, não é? Estava uma pequena gralha. A é I π mais beta, ok? Andámos π mais beta. E fomos parar àquele ponto singular de transformação, o ponto que vai ser transformado no bordo de ataque da placa curva após a transformação de Joukowski. Portanto, zeta igual a menos b. Portanto, com esta expressão, que é exatamente a mesma coisa que dizemos zeta igual a menos b, ok? É mais fácil aqui substituir nesta expressão e, portanto, calcular o valor desta expressão, ou seja, a velocidade no plano do círculo gerador, correspondendo ao ponto, ok, singular da transformação, portanto, que corresponde ao ponto que vai dar o bordo de ataque, portanto, após transformação. Ok? E, portanto, esta velocidade no plano do círculo gerador, portanto, num ponto específico que é o ponto que após transformação resulta no bordo de ataque da placa, e que sabemos ser ponto singular da transformação, vai dar então, é uma questão de substituir aqui, portanto obviamente aqui não há qualquer alteração, porque desapareceu, não há nenhum zeta, aqui substituímos o zeta, ok? E portanto vai cortar o zeta, vai cortar o zeta zero, ok? E fica apenas esta expressão, que pode ser simplificada, depois fica a quadrado, o a quadrado corta com este a que fica ao quadrado também, e depois aqui vai aparecer, no quadrado vai aparecer aqui um 2i π mais beta, que ao passar para cima fica menos 2 i π mais beta, e podemos juntar a esta outra exponencial que já lá estava, que era i alfa. Ok? Neste lado, o zeta também vai cortar, de novo, portanto, com este zeta, e portanto vai ficar apenas o a é i π mais beta, portanto o a vai cortar com este a, certo? E portanto o i π mais beta passa para cima, fica menos i π mais beta, e portanto o a desapareceu e fica o que já lá tínhamos, que era o 2i o infinito, sendo alfa mais beta. Ok? Portanto, é esta expressão como ficamos. Agora, aquilo que tínhamos concluído era, para que obtivéssemos velocidade finita, portanto, naquela expressão da velocidade complexa conjugada no plano z, certo? Que era o dw dz, ou o barra de z, que é obtido então através do dw dz, que acabámos de obter, portanto, para esse ponto, a dividir pelo dz dz, que já sabemos nesse ponto, sendo ponto singular da transformação, é zero. Portanto, nós queremos que isto dê zero sobre zero para que, portanto, não dê um valor finito sobre zero, porque senão esta velocidade seria sempre infinita, mas queremos então que tenhamos uma intervenção que pode ser levantada e, portanto, resultando num valor finito. Portanto, para isso, o que está aqui no numerador tem de ser zero, ou seja, este valor daquele ponto, portanto, a nossa velocidade dw dz, ou seja, u barra dz no plano do círculo gerador, portanto, tem de ser zero, portanto, neste ponto, z igual a menos b, ok? Ou seja, no ponto que transformado irá dar o bordo de ataque da placa. Ok, portanto, é impor esta expressão que aqui está, naturalmente, que obtivemos, igual a zero. É isso que fazemos aqui.
Ora bem, reparem que o infinito está presente em todo lado, agora que igualamos a zero podemos cortar, como é lógico, e depois podemos simplificar esta expressão. Vamos precisar aqui de notar algumas propriedades da nossa exponencial complexa. Em primeiro lugar, temos aqui este 2i seno de alfa mais beta, okay, que pode ser escrito, enfim, utilizando que a exponencial complexa é o cosseno do ângulo mais i seno do ângulo, portanto, é fácil de ver que este 2i seno de alfa mais beta pode ser escrita desta forma. Ok? Portanto, usando o ângulo alfa mais beta, e aqui as exponenciais. Certo? Portanto, aqui vai cancelar as partes reais e fica apenas a parte, duas vezes a parte imaginária. Já antes tínhamos feito algo semelhante neste exercício. Portanto, dá jeito que é para termos aqui tudo exponenciais, portanto, transformarmos este seno nos exponenciais, porque senão é mais difícil de simplificar. Depois notar que, se nós tivermos E e de um ângulo que é 2π mais θ, como deu uma volta completa, isto é a mesma coisa que ser simplesmente é i do ângulo, não é? Porque deu uma volta completa, chegou ao mesmo sítio, certo? Portanto, fica apenas e i θ. Portanto, aqui os pontos onde tínhamos é i 2π, não é? Mais o ângulo, ok? Fica simplesmente, de facto, aqui podemos retirar o 2π e, portanto, desaparece, fica apenas o ângulo que já tínhamos anteriormente, ok? Portanto, que era o menos 2 beta, ok? Portanto, o menos 2π desapareceu, certo? Depois, se tivermos π mais um ângulo, ok? Que era o que tínhamos aqui, tínhamos π mais o ângulo, ok? Isto, na realidade, na medida em que vamos parar a π, certo? Em termos exponencial complexa, tendo em conta que portanto, no caso, o cosseno muda de sinal, o seno fica igual, portanto, isto é igual a menos e i θ. É fácil de demonstrar e, portanto, chegamos aqui e substituímos por menos e i de beta, ok? E, portanto, efetivamente, foi isso que, por acaso, falta ali, de novo, um beta, ok? Aqui o PDF comeu algumas destas letras e, portanto, não vou corrigir. E, portanto, efetivamente fica apenas aqui o menos. Portanto, apareceu aqui o sinal de menos, cá está o sinal de menos que vem daqui, e o ângulo ficou apenas, ou melhor, o exponencial ficou apenas com o ângulo é levantado a menos i beta. Ok? Pronto. Portanto, foi isso que ficou. Depois, agora, desenvolvendo naturalmente, multiplicando este por aquele, não é? Ficamos aqui com estes termos, simplificamos, fica nesta forma. Chegamos a esta expressão. Ok? Portanto, ficamos aqui com uma igualdade, colocando estes termos deste lado e estes deste lado. Aquilo que verificamos, portanto, aquilo que nós queríamos demonstrar é analiticamente que, de facto, esta situação, portanto, que é a situação de indeterminação, portanto, no valor da velocidade, quando calculamos aqui, de acordo com o nosso modelo foi perfeito, portanto, momento potencial, a velocidade no bordo de ataque da placa, nos dá a indeterminação, portanto, e que isto vai então conduzir, tal como já antes tínhamos concluído em termos qualitativos, puramente qualitativos, de facto, à situação de ângulo de ataque nu. Ora bem, vejamos então, temos aqui o alfa, como é que nós vemos que isto tem, de facto, se verifica esta condição, portanto, que é a condição que provoca a indeterminação que pretendemos. Para ângulo de ataque nulo, bom, é uma questão de verificarmos então essa solução particular. Okay? Esta equação, naturalmente, é fortemente não linear, portanto, não é assim muito fácil de resolver, mas podemos verificar, portanto, é essa a situação que nós queremos encontrar e, portanto, já podemos ir diretamente verificá-la. Portanto, substituindo alfa igual a zero, resulta nesta expressão, como veem, de facto, que este termo é rigorosamente igual àquele, portanto agora deixámos de ter, passou a ser tudo constante, o beta é fixo para este perfil alar com uma determinada curvatura e portanto que implica uma determinada flecha, portanto isto é um valor fixo, isto é um valor fixo, portanto são duas constantes, esta constante igual a esta constante, portanto é uma condição verdadeira, ok? Para outros valores de alfa, enfim, aquilo não é óbvio daqui, naturalmente, mas podemos calcular numericamente, efetivamente não se vai portanto, não se vai produzir aqui essa igualdade. Okay? E, portanto, de facto, alfa igual a zero é a solução, portanto, demonstra-se que produz este resultado e, portanto, fica confirmado analiticamente que para ângulo de ataque nulo, de facto, nós temos condições de produzir uma velocidade finita
no bordo de ataque da placa. Portanto, com isto, ganhamos aqui um pouco mais de treino em termos de calcular valores de velocidade, quer no plano do círculo gerador, quer depois através da transformação de Joukowski, e neste caso particular, num ponto em que a transformação até é singular, portanto, aqui o nosso dz dá 0, noutros pontos não dará, ok? E, portanto, é isso que justifica que os pontos vão parar mais longe ou mais perto, portanto, que o círculo seja espalmado, seja esticado, não é? Portanto, vai depender aqui do valor de dz, que depois altera, então, aqui os valores que nós temos no plano zeta, portanto, no plano do círculo gerador, neste caso, valores de velocidade, porque são, e não portanto, não valores de posição, porque estamos a calcular o dw dz, que, como eu referi, é a velocidade, então, complexa conjugada no plano do círculo gerador, da mesma forma como o dw dz é a velocidade complexa conjugada no plano transformado, que é normalmente aquela que nos interessa, porque é o plano do perfil alar. Bom, e terminamos então aqui este primeiro exercício e também este primeiro período da aula. Continuaremos na próxima aula com o exercício seguinte das folhas das 70, portanto, exercícios resolvidos sobre esta matéria.